Olá, pessoal, mais uma vez para uma aula de geografia e vamos estar, pessoal, agora, hoje, nessa nossa aula, dando uma continuidade sobre o nosso conteúdo, né? Como nós estamos aqui já a demonstrar, vamos falar hoje do Canadá. O conteúdo é justamente a América anglo-saxônica, né? Temos estudado, temos percebido já algumas características e também alguns conceitos muito importantes para o nosso estudo. Já falamos em aulas anteriores sobre o outro país que compõe a América anglo-saxônica, que é justamente, ou são, né, os Estados Unidos. Tá certo? Então, Canadá, o outro país, o segundo país que compõe a América anglo-saxônica, também vai ter essa característica de uma predominância de uma colonização inglesa. Contudo, vamos ver que tem um surto de uma colonização francesa na região de Quebec, né, na província de Quebec. Por isso, o Canadá ser um país bilíngue, tendo o idioma inglês e também o francês como línguas oficiais, tá certo? E vamos ver mais alguns detalhes sobre o Canadá. Você pode acompanhar comigo esse processo histórico de colonização, certo? Veja bem aí, a colonização do Canadá iniciou-se no século XVII, com o estabelecimento de ingleses na Baía de Hudson e de franceses no litoral leste. Então, o sul, a presença francesa também. A ocupação seguiu gradativamente para o oeste, alcançando o litoral ocidental somente no final do século XIX, com a chegada da ferrovia a Vancouver. Então, outra importante cidade do litoral leste do Canadá, né, que mostra essa trajetória de ocupação do território inicialmente. O Canadá conseguiu sua independência da Inglaterra somente em 1867. Então, alguns dados históricos sobre o Canadá. Vemos que, porque ele é América anglo-saxônica, por conta da predominância de uma colonização inglesa, mesmo que podemos citar, e tem, na verdade, a presença aí de uma língua francesa, de povos franceses que também povoaram uma parte do espaço canadense, mais precisamente a região de Quebec, certo? Vamos mais um aqui sobre o Canadá. Esse daqui nós temos, pessoal, todo mundo pode observar de uma forma bem expressiva, as províncias canadenses, né? Ou seja, os estados, as províncias, a qual o Canadá está dividido. Então, aqui nós temos a divisão política do Canadá. Então, você pode observar algumas províncias, algumas regiões canadenses, como a Colômbia Britânica, Alberta, Manitoba, Ontário, Quebec, certo? Nova Escócia. Certo? Você pode acompanhar algumas províncias. É muito importante lembrar uma coisa, que essa parte mais ao norte do Canadá, como você pode observar, como aqui nós podemos estar observando, olha aqui, Nunavut, olha, Nunavut, né? Nunavut, ó, região, um arquipélago, muitas ilhas, e pode ter certeza que esse ambiente é um ambiente congelado, né? Um ambiente gelado, porque aí já é uma porção que fica nas extremidades, né, do polo norte, né? Na região aí ártica, certo? Uma região ártica, e você pode perceber que a questão climática é muito forte nessa região. Então, essa extremidade norte do Canadá, ela é menos povoada, menos populosa. O próprio Canadá é um país pouco populoso. Contudo, a população que ele tem, ela vai se concentrar nessa parte aqui mais ao sul, onde você pode observar como Colômbia Britânica, Alberta, Manitoba, Ontário, Quebec. Essas províncias mais ao sul do Canadá, elas vão ter uma notoriedade na questão aí populacional. Já essas províncias, né, mais ao norte canadense, são áreas mais congeladas, são áreas de climas rigorosos, né, muito frio, com tempestades de neve, né, chamadas nevascas,
e dentre outros que inibe, né? Dentro de uma visão panorâmica do espaço, nós até falamos que são terras inóspitas, né? A nível terrestre, as terras inóspitas são terras de difícil ocupação, né? São terras como áreas montanhosas, áreas pantanosas, áreas frias, como essa aqui do norte canadense, ou então áreas desérticas, né, que dificultam a ocupação humana. Né? Então, por isso que o Canadá ele tem esses espaços aí de vazios populacionais na sua porção mais ao norte, ou seja, a sua porção mais setentrional. Tá bom, gente? Não esqueça disso. E nós vamos, veja aqui, nós podemos até citar, Quebec, importante cidade, na província de Quebec. Quebec é a capital, Quebec é a província. Nós temos aqui na província de Ontário, você pode observar comigo aqui embaixo, no meu mouse, a cidade de Ottawa. Ottawa é a capital do Canadá, é a capital canadense, né? Ela fica localizada bem aí nessa província de Ontário, certo? E também próximo à cidade de Ottawa, que é a capital do Canadá, eu posso estar mostrando para você aqui, circulando aqui com o meu mouse, a cidade de Toronto. Lembrando para todos que Toronto é a maior cidade canadense com quase 4 milhões de habitantes, tá certo? Vindo aqui nessa direção para a província de Manitoba, vejam bem, essa outra província, deixa eu acionar aqui meu mouse. Opa, até que estou circulando, a província de Manitoba, ela tem a capital, Winnipeg. Winnipeg também é uma importante cidade, a qual até já teve ali as Olimpíadas de Inverno, né? E aí sim vai chegando até a Colômbia Britânica, né, que na sua extremidade oeste, né, no litoral oeste canadense, e você vai ter uma cidade, né, muito importante, né, nessa região aqui, que é Vancouver, certo? É Vancouver que está nessa região aqui da Colômbia Britânica. E aqui nessa parte, né, de fronteiriço, o país que faz fronteira aqui ao sul do Canadá é justamente, ou são, né, os Estados Unidos, tá certo? Então aí uma demonstração do posicionamento geográfico, a divisão política do Canadá, né, as suas províncias, tá certo, gente? Mais um aqui. Quanto à questão histórica, né? Você vai ter um Canadá com a presença de franceses, né, os católicos, e de ingleses protestantes. Como a gente falamos inicialmente, o surto francês predominantemente na província de Quebec. Certo? Você pode ver aqui comigo, a província de Ontário, ocupação inglesa, é a província de Quebec, uma ocupação francesa, e isso inicialmente, né, no povoamento do Canadá, né, o povoamento canadense. E ele diz aqui que o acordo feito em 1867, tivemos o quê? Uma dominação total do Canadá. Né? Então, a questão do Canadá se constituir enquanto um país, um Estado-nação. Né? Quando ele fala um Estado, ele vai ter uma representatividade de uma autonomia, onde vai ser pensado ali leis para redigir o povo, né? A nação que é o povo, certo? Presente ali. Mais um aqui, gente. Opa, a economia canadense. É bem importante lembrar que o Canadá ele também dispõe de muitos recursos mineralógicos, né? Recursos naturais, e isso é muito favorável à sua indústria, à sua economia. Veja comigo, é marcada pela intensa extração de recursos naturais, pela agropecuária moderna e altamente produtiva, e pela industrialização dependente dos Estados Unidos. Né? Essa dependência, professor, mas o Canadá não é um país rico e desenvolvido? Sim. Quando fala em dependência, a gente vai lembrar que Estados Unidos e Canadá eles têm uma aproximação muito forte. Né? São países que compõem um bloco econômico chamado lembrar aqui, né? A PEC, o NAFTA, lembrei, né? O NAFTA, que é a área de livre comércio da América do Norte. Então, esse NAFTA é composto apenas por 3 países. Esses 2 que nós estamos estudando, que compõem a América anglo-saxônica,
mais o México, que eu já ratifiquei nas aulas iniciais, que o México não pertence à América anglo-saxônica. O México, embora estando na América do Norte, ele faz parte da chamada América Latina, né? Por ter sido colônia espanhola, né? E os espanhóis, tal qual os portugueses que colonizaram aqui o Brasil, são povos originários ou descendentes lá de raízes, né? De povos latinos da Europa. Certo, pessoal? Então, nós vamos estar relembrando que Canadá e Estados Unidos têm uma igualdade no aspecto de desenvolvimento humano, no aspecto também produtivo, no aspecto físico ou climático, são bem mais parecidos. E essa dependência é a comunicação que eles têm, né? Há uma comunicação forte entre Estados Unidos e Canadá, ao ponto de ter uma livre circulação entre eles, tá certo? Estados Unidos também utiliza muitos recursos naturais canadenses, Canadá utiliza da produtividade da tecnologia estadunidense e assim mantém uma certa interação. Aqui diz para nós que o Canadá tem um subsolo rico, né? Alguns recursos naturais que podem ser encontrados, são encontrados e são extraídos no Canadá. Podemos citar urânio, cobre, o ouro, o magnésio, o ferro, o petróleo, o gás natural, todos esses são encontrados no Canadá, né, no espaço canadense, tá certo, pessoal? E aqui fala também de outras produções, né? A questão da matéria-prima, o extrativismo. É bom lembrar que o Canadá dispõe de florestas de coníferas, né? As quais também já muito utilizada para a produção moveleira, né? A produção aí madeireira, certo, gente? Então, essa floresta de conífera é justamente os pinheiros, né? Os pinhais, os pinheiros. Você pode observar que Canadá tem uma floresta de um ambiente frio, de um ambiente gelado, né? Uma floresta boreal chamada. Na América do Norte chama-se floresta boreal. Lá na Ásia, nas regiões como a Rússia, chama-se a taiga, né? Uma taiga. Então, essa floresta de pinheiro aí, de um ambiente frio, presente no Canadá, que também já dispõe de um grande percentual de devastação, né? Sendo utilizada aí pela indústria. Mais um aqui, gente, para a gente finalizar essa aula. O uso da terra no Canadá. Então, tal qual fizemos no estudo dos Estados Unidos, nós temos aqui uma demarcação sendo explicado pela legenda deste mapa, mostrando aí o uso das terras canadenses, né? Você pode observar que nós temos aí uma explicação dessa coisinha verde clara, que é a policultura e criação intensiva de gado leiteiro, né? Então, se eu for observar no mapa canadense, vou estar apontando para uma região fronteiriça com os Estados Unidos. Cadê meu mouse? Aqui, ó, vejam. Você pode observar a parte de Montreal, que é uma importante cidade canadense, Montreal, e essa parte verde claro, certo? Que é a região de uma policultura. Então, um cultivo de vários produtos e também uma criação intensiva. Veja, uma criação intensiva é um gado preso, um gado confinado, um gado bem alimentado, com rações, né, selecionadas, e o destino é justamente uma boa, né, produção leiteira, para o abastecimento aí dos comércios, dos mercados, do consumo geral da população. Tá certo, gente? Essa cor laranja é uma cultura extensiva de cereais, né? Aí ele coloca o trigo, certo? Significa áreas, né, extensas com esse cultivo de trigo. Eu quero até ratificar aqui para todos que o trigo ele é um cultivo básico das áreas frias, né, de climas mais frios. Veja que no tocante à produção de trigo no Brasil, nós temos alguma manifestação lá no sul do Brasil, estados como Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, porque são estados que já apresentam um clima subtropical, ou seja, não é o clima tropical que paira em maior parte aqui do território brasileiro. Isso é muito importante a gente lembrar, certo? Então, o trigo é um cultivo próprio de climas frios, né, de ambientes mais frios. Nós temos, além disso, outros pontos importantes nesse mapa, como as pastagens de altitude, certo? Você pode observar, ó, algumas áreas, porque aqui, essa parte aqui, ó, nós temos florestas e pastagens com criação extensiva de gado, essa
corzinha marrom, se você ver, acompanha comigo, ó, próximo a Vancouver. Eu tenho um marronzinho mais clarinho lá em cima, algumas manchas, ó, essa parte aqui, digamos assim, noroeste do Canadá, ó, essa porção ao norte e ao oeste, é uma pastagem de altitude com criação nômade de gado, né? Então, veja, uma criação nômade aí, um gado solto, um gado pastando aí nessa região de altitude. Tem a extração de madeira, tem áreas não utilizadas também. Opa, detalhe para nós, ó, para a gente observar. Ó, nós vamos observar que áreas não utilizadas pela agropecuária. Opa, esse espaço aqui, gente, ó, vejam bem, estou segurando essa cor roxa, né? Ó, ilhas, olha aqui esse arquipélago. Você observa bem que a Baía de Hudson, certo? E aqui, queridos, você vai observar o que? Essa produção, uma não produção, por quê? Aqui são áreas congeladas, né? Então dificulta a agricultura, até mesmo a criação de animais, tá certo, gente? Então, essa porção aí, ó, terras inóspitas, né? Não produtivas, são terras congeladas, cobertas por gelo aí. E assim, pessoal, nós temos aí algumas expressões de ocupação, de trabalho, de agricultura, de pecuária, de extração do território canadense, tá bom, gente? Do território canadense. Mais um aqui, regiões importantes, né? Quais são as regiões mais importantes do Canadá? Vejam bem, a primeira aqui, ele lembra a gente da questão dos Grandes Lagos. Os Grandes Lagos, a fronteira com os Estados Unidos, né? Na porção nordeste dos Estados Unidos, na porção sudeste do Canadá. Nessa região dos Grandes Lagos tem importantes cidades. Do lado dos Estados Unidos tem Chicago, tem Detroit, né? Tem o estado de Michigan. Do lado canadense, né? Tem a província de Quebec, tem a capital canadense, Ottawa, tem cidade como Montreal e a maior cidade canadense, Toronto, certo? Então, é uma região dos Grandes Lagos que ela vai ter essa denotação de um espaço de densidade significativa, muita gente povoando, habitando, e aspecto produtivo, tá bom? Primeiramente, eu vou lembrar aqui, ó, no Canadá, Sudeste e Leste, Vale do Rio São Lourenço, indústria de bens de consumo duráveis e não duráveis, né? Parque Moderno, na província de Ontário, com a predominância francesa. A questão é da França nessas regiões, né? Na parte sudeste dos Estados Unidos. Do Canadá, minha gente, do Canadá. E a região central e oeste canadense, indústria de base, certo? Ó, fontes de energia, matéria-prima. E aí o slide ainda fecha com as importantes cidades canadenses. Falando aí para nós de Vancouver, aí vamos lembrar aqui Ottawa, que é a capital, Toronto, que é a maior cidade canadense, tem Montreal, tem Quebec, tem Winnipeg, são importantes cidades aí canadenses, minha gente. Então, pessoal, é isso, vamos ficar por aqui. Falamos hoje sobre o Canadá, o segundo país, né, após os Estados Unidos, que nós estamos estudando, que compõe aí a chamada América anglo-saxônica. Valeu, um abraço para todos e até, gente, a nosso próximo encontro, tá certo? Até mais, pessoal.